Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre suculentas queimadas. Num cenário diferente, fazia tempo que eu não gravava, né? Com madeirinha assim no fundo. Vim falar aqui um pouco sobre suculentas queimadas, como que eu faço para recuperar, o que pode acontecer com a sua suculenta, quanto tempo vai demorar para a suculenta recuperar. E separei aqui, ó, algumas suculentas para mostrar para vocês, que eu considero, né, um problema comum. É bem recorrente uma suculenta ou outra acabar queimando, ainda mais se você morar numa região que nem aqui a minha, interior de São Paulo, que chove muito e depois vem aquele solzão forte em seguida, então algumas suculentas acabam queimando. Vou começar falando desse Echeveria fabiola, então, que eu acho que é a que tá mais feinha ainda. Eu comprei ela em dezembro do ano passado, no finalzinho do ano, eu decapitei ela. E assim que ela começou a soltar raízes, ela deu uma queimada nessas folhinhas do miolo. E aí, desde então, ela tá bem feinha, ainda não se recuperou. Vocês vão ver que bem diferente de algumas suculentas que já queimaram depois dela e já se recuperaram. Mas isso aí varia muito de suculenta para suculenta, né? Algumas têm um crescimento bem mais lento e aí demoram mais para se recuperar, que nem essa fabiola. Apesar de que ela já teve mais feia, ela tá branquinha assim porque eu reguei ela com terra de diatomáceas e ela ficou manchadinha assim. Mas ó, as folhinhas do miolo, lá no miolinho mesmo, as folhas já não estão mais tão queimadas assim, então um dia ela vai se recuperar, você tem que tomar cuidado, né, pra ela não queimar de novo. Isso é até uma coisa que tem que ficar de olho quando uma suculenta queima. Diminuir um pouquinho a quantidade de sol que ela tá tomando, pra ela não queimar mais ainda. Essa fabiola aqui, inclusive, quando ela queimou, ela estava num local que não estava batendo tanto sol assim, e foi coisa que em 2, 3 dias mudou completamente e começou a abrir um solzão. E aí ela acabou queimando, tem algumas suculentas que estavam pertinho dela, também queimaram, ó, que nem esse Tácitos Belos aqui, que não queimou nem essa maior aqui. Teve só uma folhinha, outra que ficou mais feinha, mas ó, quem queimou mesmo foram essas duas mudinhas aqui, estão vendo? Mas como já faz um tempinho, elas já cresceram um pouquinho, ó, e as marcas agora estão só nas folhas mais velhinhas. O miolinho, que foi a parte que mais queimou, as folhinhas, né, perto do miolo, já estão recuperadas, já estão recuperando, né, na verdade. E esse daqui, nesse aqui dá pra ver melhor, ó. Estão vendo? O miolinho já tá crescendo perfeito de novo. E aqui só e aqui as folhinhas que sofreram. E fora o Tácitos Belos, outra que queimou. Outra que queimou foi essa Gilva aqui, que ela queimou bem no miolinho. Eu pensei que ela nem ia sobreviver. Eu até dei uma desanimada com ela, deixei ela de lado, porque eu pensei que ela ia morrer. Mas ela se recuperou, ó. E aí, como ela tem um crescimento bem mais rápido do que essas outras duas suculentas, já tem bastante folha nova, só nas folhas mais velhas, né, que tem aqui onde queimou. E aí, ó, inclusive esses dias que eu vi que ela tá soltando haste floral de novo. Echeveria Gilva é uma das campeãs aí de haste floral por aqui. Mas essa aqui foi mais uma suculenta que queimou. E aí, ó, mais uma suculenta que estava com essas três aqui foi essa Echeveria Apus, que ela nem implantada não estava, ela estava decapitada, só apoiada num vasinho, sem substrato nenhum. E aí, ó, tá vendo essas marquinhas pretas aqui nas folhas? Foi onde queimou, mas ela já tá começando a se recuperar também. Ela demorou mais um pouquinho, né, porque além dela ter queimado, eu fiquei esperando ela soltar raízes. Mas olha o miolinho já como tá nascendo, já com pruína, com as folhas bem bonitinhas. Mas só esperar ela se desenvolver, pra ela ficar bonitinha de novo. E aí nessas foram então 4 suculentas que queimaram, mas estão se recuperando aos poucos. Tirando a fabiola, né, foi a que se recuperou menos até agora. Mas tem aqui algumas suculentas que queimaram e já estão mais recuperadas ainda, nem parece que queimaram. Que são essas duas aqui, ó, Echeveria Sarahime Botan, que essa daqui você ainda vê, ó, as marquinhas de onde queimou. Essas duas suculentas aqui, eu até pensei que eu fosse perder, porque elas ficaram bem feinhas, elas desidrataram, mas elas se recuperaram bem. Aqui na Sarahime Botan, ainda dá pra ver algumas folhinhas aqui com as pontinhas queimadas, mas aí conforme ela for se desenvolvendo, essas folhinhas aqui
vão ficando aqui pra trás, e aí com o tempo vai secar e ela vai recuperar totalmente. E ela tá ficando muito fofa, com as folhinhas bem gordinhas. Nem quando eu comprei ela não tinha essas folhinhas gordinhas assim. Então aqui outro exemplo de uma suculenta que queimou e tá se recuperando super bem. Assim como a Echeveria Raffini. Essa daqui também queimou bem pertinho do miolo, assim como a Sarah Himebotan. Mas essa daqui nem dá pra ver porque as folhas já secaram. Ela tá ficando uma fofura agora com essas folhinhas bem gordinhas. Tá manchadinha também, mas aos poucos ela vai recuperando essas folhinhas do miolo. Já estão nascendo, ó, com a pruína bem intacta, diferente dessas folhinhas aqui mais velhas. Mas então essas são mais duas suculentas que também queimaram, mas nem parece, né? Porque elas já estão se recuperando bem. E aí, ó, tem mais aqui um exemplo de outra suculenta que queimou. Essa daqui já queimou recentemente. Essa aqui é a Echeveria Cherry. Ó, estão vendo essas folhinhas aqui queimadas? Na verdade, hoje faz exatamente 1 mês que ela queimou. Estão vendo essas folhinhas aqui? Então, ela já deu uma recuperadinha boa aqui nas folhas do miolo. Mas, diferente dessas suculentas aqui, ela estava ficando coberta no sombrite. Ó, tava aqui no sombrite vermelho e no preto. E aí, nessa semana que ela queimou, tava a semana inteira nublado. E aí, tava saindo um solzinho fraco. Aí, teve um dia que eu tive que sair de casa rapidão. E aí, o sombrite não tava estendido. Abri um solzão daqueles enquanto eu não tava em casa. Não tinha ninguém pra estender o sombrite. E aí foi mais ou menos meia hora, 1 hora, que elas tomaram desse sol bem forte. E algumas suculentas acabaram queimando, como foi o caso dessa Echeveria Cherry. Mas aí não tinha muito o que eu fazer, né? Então essa aqui foi uma das suculentas que queimou. Eu até cheguei a mostrar aqui em vídeo o que aconteceu. E aí não só ela, tiveram algumas outras suculentas também, como a Echeveria Onslow, a Echeveria colorata. Que a única coisa que aconteceu com essas duas aqui foi que algumas folhinhas amarelaram, algumas folhinhas aqui de baixo. A Echeveria colorata tá até meio tortinha até hoje, porque secaram 2 folhas daqui que queimaram, não queimou do miolo. O miolinho dela tá aqui perfeito. E a mesma coisa com a Echeveria Onslow, tá perfeito, ó. Secaram só algumas folhinhas daqui de baixo. E aí elas estavam nessa fileirinha aqui, ó, que tava batendo bastante sol. Essa sequência aqui, ó, de Blood Maria, Senisa, Graziella e Bluebird, elas tomaram bastante sol esse dia também. Mas a única que queimou assim, foi essa Echeveria Cherry. Mas acho que esse foi o caso mais recente aí de queimadura solar. Mas em contrapartida dessas suculentas aqui que tomaram, o quê? Meia horinha, 1 horinha de sol e queimaram, tem algumas suculentas que estão ficando no tempo aqui, já faz um tempinho, estão tomando sol aí o dia todo e nunca queimaram, ó. Um exemplo é essa mudinha aqui de Echeveria City Fukuyama, da caneca. Além de tudo, né, ela fica no sol aí o dia todo, numa caneca aqui de metal, de alumínio. E olha isso, olha essas pontinhas. Olha a coloração que ela tá, como ela tá bem compacta. Vou até pegar uma da latinha pra vocês verem como ela não tá tão coloridinha, tão compacta assim. Tá vendo como ela fica bem mais verdinha, bem maior. Apesar, né, de que ela tá ficando com essas pontinhas rosa também, que agora tá esfriando por aqui. E ela tá ficando com as pontinhas rosa também. Mas acho que dá pra vocês verem a diferença, principalmente na coloração aqui dessas folhinhas mais velhas, ó. Olha isso. Mas esse daqui é um exemplo de uma suculenta que tá tomando bastante sol. No vídeo ainda não aparece realmente a coloração que ela tá. Tá bem estressadinha, olha isso. Esse daqui nunca queimou. Separei aqui também, ó, um vasinho de outra suculenta que eu acho super resistente, que é o Sedum rubrotintum. Olha a coloração que esse aqui tá. Bem laranjinha, tem umas folhinhas até meio vermelhinhas, ó. E essa é uma suculenta que fica aí o dia todo também no tempo, toma sol e chuva, né? Tanto esse vasinho aqui quanto a Echeveria City Fukuyama, sol e chuva direto.
olhem essa coloração aqui. Mas então esses foram alguns casos de suculentas que queimaram e estão se recuperando, ou de algumas suculentas, né, que nunca queimaram. Mas separei aqui para mostrar para vocês uma situação que aconteceu também de uma suculenta que queimou junto com a Echeveria cherry. Aí logo em seguida ela acabou fungando, que foi a Echeveria Dark Ice. É outro problema, né, que também pode acontecer. A minha Echeveria Dark Ice, ela acabou queimando perto do miolo também, mas aí tiveram algumas folhinhas que ficaram bem feinhas. E depois que ela queimou, ela tomou chuva. Então não sei se foi isso, mas ela acabou queimando, mas ela acabou fungando, né, depois que queimou. Eu tive que fazer decapitação, até cortei o miolinho fora e tô vendo ali se vai enraizar. E aí, esse caule dela, pra vocês verem, ó, o fungo não chegou a contaminar o caule todo. Ela fungou, né, no meio do caule. Eu até tava pensando em jogar esse caule fora, mas ó, tem 2 brotinhos aqui. E aí, esses dias que eu vi que começou a brotar, então resolvi nem mexer mais nesse vasinho aqui. Vou acompanhar como que essas mudinhas vão se desenvolver. Já tem um caule aqui com algumas mudinhas da Echeveria Dark Ice. Ó, aqui no vasinho mesmo, eu deixei as próprias folhinhas dela que eu tirei. Essa folhinha aqui nem é de Dark Ice, é de Madiba. Mas, ó, tem algumas folhinhas aqui, ó, menores, perto do miolo onde queimou. Que eu deixei aqui também. Mas, então, esse foi o exemplo de uma suculenta que queimou e não se recuperou, que nem essas daqui que estão se recuperando. E para finalizar esse vídeo, então, ó, só mais esse vasinho aqui, esse arranjo, na verdade, né, que é um dos vasos que estavam no telhado antes de começar a esquentar demais, né? Eu tinha colocado alguns vasos no telhado aqui de casa para tomarem mais claridade, tomarem um pouquinho mais de sol. Tava um solzinho bem fraquinho. E aí, ó, esse arranjo foi um dos que eu tive que tirar às pressas porque queimou. Mas, ó, a maioria das suculentas já estão bem recuperadas. As que ficaram mais feinhas foi essa Blue Mist, essas opalinas aqui. Pelo que eu me lembro, a Angel tinha ficado intacta, ó, tá? Uma gracinha como sempre. Mas, ó, a Blue Mist já deu uma recuperada, dá pra ver aqui, ó, essa marquinha nessa folha. Acho que a Orion não tinha chegado a queimar também, mas tá aqui, ó, crescendo. As opalinas foram as que mais recuperaram, ó, como elas estão ficando bonitas. Principalmente essas folhinhas do miolo. Essa daqui tá enorme, mas ela tá meio desengonçada. Ó, essa setosa diminuta aqui também tinha dado uma queimadinha, mas também já tá se recuperando, ó. Tá vendo essas folhinhas aqui? Como tão feinha? Então, olha essa do miolinho, coisa mais fofa. A única suculenta daqui que eu cheguei a perder realmente foi um sedum Shangri-La que tinha aqui, mas é porque ele acabou fungando. Aqui tem o sedum Pachyphyllum, que ele tava estioladinho, né? Mas ó, várias mudinhas aqui saindo. E aí ele acabou tombando, mas estão saindo várias mudinhas aqui. Eu acho que depois eu vou ter que até plantar ele num vasinho separado. Mas então esse foi mais um vasinho aí, mais algumas suculentas que acabaram queimando e estão se recuperando. Aqui tem até, ó, uma Echeveria setosa, se eu não me engano. Tem, ó, caule da Echeveria Lola aqui. Tô até tentando não me admirar muito dela, porque ela tá ficando muito fofinha, mas é muito difícil pra mim fazer mudinha de Lola assim. Mas então essas foram as últimas suculentas que eu separei pra mostrar pra vocês. E acho que já falei o que eu tinha que falar. Aqui comigo funciona assim. Quando uma suculenta queima, né, dependendo do caso, eu diminuo um pouquinho a exposição solar dela. Não deixo ela mais tomando tanto sol assim. E aí, né, dependendo do caso, dependendo da queimadura, é só dar tempo ao tempo e esperar a suculenta se recuperar. Ou então partir para decapitação, né? Se for uma queimadura mais severa. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.